Bom, gente, o meu papo agora é com mais uma profissional da saúde, que é a fonoaudióloga Ana Paula Maia. Tudo bem, Ana? Tudo bem, com você? Também, tudo tranquilo. Tá ótimo. Ana, a maioria das pessoas acha que um fonoaudiólogo é especialista em fala, voz e audição. Isso. Mas a gente sabe que o campo é muito maior do que isso. É bem abrangente. Quais são as áreas de atividade de um fonoaudiólogo? O fonoaudiólogo trabalha com a comunicação humana. Então engloba a linguagem oral e escrita, a fala, a voz, a audição e entra muita coisa, né? A alimentação, a deglutição, respiração, a motricidade oral que trabalha com estética. Então assim, engloba desde a respiração, que é a primeira coisa que a gente precisa. A gente nasce e tem que respirar. A gente nasce e respira. E aí a gente já começa a trabalhar nessa área. Me fala uma coisa, qual a relação que existe entre a fonoaudiologia, a alimentação e a estética, que foi o que você começou mais ou menos a falar? Isso. A alimentação é a mastigação, né? A gente precisa trabalhar mastigação bilateral, tem muitos problemas, os dentistas indicam por causa de aparelho, e deglutição. Hoje em dia está acontecendo uma coisa muito diferente, é a deglutição adaptada no idoso, né? Os idosos estão tendo problema para deglutir, mas é por uma mastigação errada. A gente não aprende a mastigar direito. Quer dizer, isso já vem de criança, então? Isso, deveria ser ensinado desde que vai no dentista para tirar o primeiro dentinho e ensinar a mastigar direitinho, né? Mas aí o fonoaudiólogo que entra nessa área e trabalha com a musculatura. E além disso, a deglutição, que é a segunda parte. A gente mastiga o alimento e vai engolir. Então, ali se o alimento não estiver bem mastigado, não tiver o bolo alimentar direitinho, vai dar um problema. E a estética? O que a estética tem a ver com a fonoaudiologia? Agora tem tudo a ver, né? Ainda não está regulamentado pelo Conselho de Fono, que a estética faz parte da fonoaudiologia, mas é motricidade orofacial. Dar risada, piscar, mastigar, sorrir, e a gente vai trabalhar mudando um pouquinho, não vai mudar completamente o seu jeito de ser, mas mudando um pouquinho a forma de sorrir, a forma de mastigar o alimento, a forma de falar, para evitar causar vinco, e o vinco vira ruga. Então a gente vai mexer com a motricidade orofacial, é músculo. Inclusive a gente estava aqui antes de começar esse nosso bate-papo, e a Paty foi tirar uma foto aqui, você fez uma consideração, né? um parêntese. Como é que você falou na hora de sorrir? É que nós temos dois músculos aqui, o bucinador e o risório. E se a gente usar muito o bucinador para rir, a gente vai provocar mais rugas. Então tem que rir um pouquinho mais para baixo, evitar franzir muito os olhos. Mas é coisa que a gente aprende rapidinho para ir usando no dia a dia. Não vai mudar totalmente, né? Sorrir com a boca fechada? Não precisa sorrir com a boca fechada, mas evitar levantar tanto os olhos, canto de boca. Então são essas posturas que são trabalhadas na fonoestética. É o que eu falei pro Ismael, né? Sorri que deu merda. Vamos falar um pouco da sua especialidade, Ana? Uhum. Vamos falar um pouco de gagueira. Sim. Motricidade orofacial. Motricidade orofacial envolve aparelho ortodôntico e cirurgia ortognática. 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 Isso. E isso tem a ver face. É a motricidade orofacial que também engloba a fonoaudiologia estética, que são os músculos da face, né? E nós usamos praticamente todos os músculos para falar, mas, por exemplo, com o aparelho ortodôntico, a musculatura funciona como se fosse água mole em pedra dura. O músculo empurra os dentes e eles vão saindo do lugar. Então tem a interposição de língua, quando a criança ou o adolescente coloca um aparelho e fica empurrando na hora de engolir, empurrando os dentes. Então ali só o aparelho não vai resolver. Se não fizer o tratamento de fono, se não fizer a postura correta da língua,
tanto na mastigação quanto na deglutição, não vai adiantar tirar esse aparelho que os dentes vão voltar. Então, uma observação, uma coisa que a gente percebe, meio que claro, é que o fono, ele trabalha sempre compondo com outros profissionais. Isso. Ele pode compor com um ortodontista, ele pode compor com um psicólogo. Isso, um cirurgião de cabeça e pescoço, né? Um terapeuta. Bucomaxilofacial. Isso, um psicólogo no caso de gagueira, por exemplo, que você comentou de gagueira. Hoje em dia já se sabe que a gagueira não é uma coisa emocional. Ela já está no gene da pessoa. Então, se ela nasce com a gagueira, tem alguém na família que gagueja, são vários fatores. A gente vai encaminhar assim para um psicólogo porque a pessoa geralmente sofre bullying, sofre muito com isso, mas é totalmente prático. A gente trabalha com a fluência da fala, com respiração para melhorar a gagueira. E muita gente pergunta, tem cura ou não tem? A gagueira pode ter cura se for começar a trabalhar na aquisição de linguagem entre 2 e 5 anos. No adulto é bem mais difícil. Você falou de cirurgia ortognática. Isso. Como é que é o trabalho da fono antes e depois dessa cirurgia? Onde que o fono entra? Porque a cirurgia é o buco que faz. Isso. A fono entra... Qual é o trabalho dela antes e depois? Geralmente o paciente vem depois da cirurgia. Por exemplo, ele tinha o queixo muito proeminente, fez a cirurgia para colocar para trás. Então ele vai precisar acomodar a musculatura do rosto, acomodar língua, lábios naquela face nova, naquela mandíbula nova. Então vai ter que fazer muitos exercícios de relaxamento para contração muscular, vai ter que aprender novamente a mastigar usando aquele rosto novo, diferente, deglutição, respiração, entra tudo o que a gente falou de motricidade orofacial, que é justamente isso, os músculos da face, né, junto com as funções de respiração, sucção, mastigação, deglutição. Então é aquilo que você falou, a fono, ela tem uma relação muito grande com a musculatura facial, né? Isso. Ela cuida muito dessa musculatura facial. É o profissional da cabeça e pescoço, né? E a gente trabalha, mas não só isso, também cervical, porque se não tiver uma postura, se não tiver com as orelhas longe do ombro, uma postura muito fechada, a gente não consegue trabalhar. Deu até uma ajeitada aqui na cadeira. Não consegue trabalhar a deglutição corretamente. E aí é que está acontecendo isso da deglutição adaptada no idoso, a disfagia no idoso, é postura. Os idosos têm essa tendência. Então, aqui dificulta muito a deglutição, a passagem do alimento. E aí a gente trabalha muito com postura também. Aninha, foi um prazer enorme ter você aqui, gostei muito do nosso papo. Prazer foi meu, muito obrigada. Espero que a gente possa outras vezes ter um papo, porque a gente sabe que fonoaudiologia abrange um espaço muito grande. Sim. Na saúde. E mais uma vez eu te agradeço, obrigado pela entrevista. Tá Obrigada bom? a você. Ismael, vamos dar um giro e já eu volto.